Pensar na Itália como um campo missionário é como pensar em uma terra de gigantes. O país é o berço da Igreja Católica, com seu poder e sua tradição religiosa. Mas assim como Josué e Caleb, quando foram espiar a terra, viram que era um lugar que produzia leite e mel, também um missionário cujo chamado para a Itália arde no coração pode vê-la como um campo a ser cultivado para uma grande colheita. Certamente, os desafios para esta nação são imensos, a começar pela grande muralha quase intransponível, a tradição religiosa da Igreja Católica. Ela tem uma influência muito grande nas questões religiosas, sociais e políticas na vida do italiano. E isso vem de geração em geração por séculos. A fé está mais vinculada à tradição do que a uma convicção. Quase 50 dos 60 milhões de italianos se declaram cristãos, sendo que apenas 1,3% deste montante são cristãos evangélicos. A segunda maior religião do país é o islamismo, e em terceiro lugar estão os que se dizem ser agnósticos ou ateus. Mas dentro digamos assim, do índice, né, você falou em termos numéricos, né, 700 mil, a média, o pessoal diz aí, antigamente era 0,5 de evangélicos de 60 milhões de habitantes, tem se falado de 0,7. Nós não somos ainda, pelo menos, 1% da população da Itália. Então tem mais testemunho de Jeová, existem mais muçulmanos ou mais ateus do que próprios evangélicos na Itália. É um país onde nós nunca tivemos assim um verdadeiro avivamento, como, por exemplo, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Inglaterra, e aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, é um país muito aquém isso. E quais são os desafios para o avanço do evangelho na Itália? Além da forte tradição religiosa enraizada e promovida pela Igreja Católica, o missionário Fabiano Nicodemo, que serve na Itália há quase 20 anos pela Junta de Missões Mundiais, enumera 3 pontos críticos. O maior dilema da Itália, em termos de evangélicos, é o seguinte: o nosso problema, então, é a questão de identidade. Isso são três coisas que eu espero, assim, agora poder falar rapidinho para vocês. Então, assim, a gente não tem uma identidade bem definida. As pessoas não sabem quem nós somos. O segundo aspecto, a questão de unidade. Os evangélicos não são unidos, independente de ser da Assembleia de Deus, ou presbiteriano, ou batista, ou de uma outra igreja pentecostal, uma comunidade, outros ministérios. Neopentecostais não existem muitos aqui, alguma coisa, mas não tem muito. Independente de qual seja a denominação, a Itália, mais do que uma forma de bota, é uma forma de pizza, porque cada um tem a sua fatia, né? Então, assim, é tudo muito separado. Então, a unidade do corpo é algo maligno. E eu gostaria até de falar uma coisa aqui para quem está pensando em vir para a Itália, é o seguinte: um dos maiores inimigos nossos aqui na Itália não é a dureza do povo, mas muitas vezes é a falta de comunhão que existe, inclusive, entre missionários. Eu sei que quem vai estar ouvindo isso, eu falo assim, com a permissão, né, do Senhor e de vocês aí, porque eu já estou aqui há quase 20 anos, e eu já vi, assim, às vezes, missionários até da mesma missão, ou de uma outra missão, assim, que não tem nenhum tipo de comunhão. Então, isso, gente, quem está vindo para a obra missionária, que seja Itália, que seja um outro lugar da Europa, ou outro lugar do mundo, nós temos que viver, a nossa unidade é muito importante, porque o mundo está olhando isso em nós, a gente está falando do amor, de graça, do evangelho. Então, identidade, unidade não existe na Itália, muita divisão, isso atrapalha demais. E depois a questão de formação de liderança. A gente vai formando líderes dentro da igreja local. Porque nesse aspecto, essa é algo muito diferente do Brasil. O italiano é que ele pega, ok, vou para o seminário, vou me formar. Primeiro que a gente não tem quase seminário aqui. Então, para a pessoa mudar de uma cidade para outra é muito mais difícil do que no Brasil. Então, a gente tem que formar o líder na própria igreja. Isso eu tenho feito. Então, eu tenho hoje formado pastores locais, talvez não vão ter uma formação teológica como eu tive, ou como você teve, ou como outras pessoas, mas são pessoas que estão assim, integralmente firmes na palavra. E você vai informando. Então, a importância do missionário, de você ter uma boa formação para formar, preparado para preparar pessoas. Então, a gente tem formado liderança na própria igreja. Então, a pessoa que vai no dia a dia crescendo, trabalhando, a igreja vai vendo isso.
Então, como eu estou dizendo para vocês aí, né? Então, a questão de identidade, quem somos nós, a nossa unidade, e aí a questão de formação. São 3 pilares que nós temos que trabalhar muito em termos de Itália. Outro ponto que o pastor Fabiano cita de forma enfática como um grave problema da igreja evangélica italiana é como o liberalismo se infiltrou no seio da igreja, ao ponto de relativizar a própria palavra de Deus. Em termos de conteúdo e de temor a Deus, digamos assim, de uma linha mais puritana, né, usando esse termo, nós estamos muito aquém daquilo que é o evangelho. Então, você imagina, se o líder já vem informado com essa visão liberal, então o seu relacionamento com as pessoas, a sua definição de diabo, pecado, vida com Deus, santidade, tudo isso é influenciado, discipulado, evangelização, tudo isso é relativo. Aqui eles usam, inclusive, um termo aí, talvez um pouco diferente no Brasil, a interpretação, evangelho integral, tá? Então, que olha mais o homem, a sua relação homem a homem, do que a sua relação homem e Deus. Então, assim, aquilo que tem sido pregado, talvez em alguns arraiais, aí, até da América do Sul, enfim, uma questão mais social, e não tem mais uma questão de santificação, vida com Deus. Nessa época de pandemia, todos os setores da sociedade estão sofrendo algum tipo de impacto, e a igreja não ficou fora disso. A Itália foi um dos países mais afetados pelo vírus, com muitas mortes e severas restrições no dia a dia das pessoas. O missionário brasileiro Vissier Prado nos falará sobre como foram os dias durante o lockdown e como a situação está agora com a reabertura das igrejas. O missionário, sua esposa e sua filha estão vivendo no país há menos de 2 anos e moram na cidade de Torino, uma das regiões de maior incidência de casos e mortes pela pandemia. Olá, tudo bem? Deus abençoe a todos. É um grande prazer aí estar participando do projeto de missões aí da igreja de vocês. Eu quero contar um pouquinho como foi a nossa pandemia e como está sendo a igreja aqui agora na Itália, depois desse período, e contar um pouquinho da nossa história para, né, a gente ter referência aí de quem somos nós e como nós chegamos aqui. Todo o meu permesso, a minha documentação aqui é de missionário, né? É o visto religioso. Como eu tinha vindo em 2018, eu conversei com o presidente da igreja, ele falou, não, eu te conheço, em 2012 você veio aqui, eu te dou a documentação daqui, você pega a documentação do Brasil, da minha igreja era só uma carta de referência do Brasil, seria mais a da Itália mesmo, uma documentação pesada. E ali eu dei entrada, fui no consulado ali em Curitiba, dei entrada nos papéis, a primeira vez negaram meu visto, porque a realidade aqui, a maioria das igrejas são associações, né, legalmente, porque para você ser uma igreja legal, você tem que ter muitos membros, né, mais de 500 membros, alguma coisa assim, e aqui a realidade na Europa não é essa, é muito diferente do Brasil. E então, por ser uma associação, teve ali um problema no começo, daí eu voltei e pego um documento daqui, outro dali, e aí o senhor lá do consulado acabou vendo que tinha uma chama, né, na nossa vida em relação à Itália, e ele nos ajudou, falou, não, então vamos fazer assim. Aí me chamou um dia lá, fui lá, ele não falava nada, assim, ele era um senhor com poucas palavras. Ele começou a imprimir vários papéis, ele colocou 4 folhas na mesa, virou elas e empurrou para mim e me deu a caneta, pode assinar todas elas. Ali eu lembrei da palavra daquela moça no hospital, né, que me via assinando vários documentos. Enfim, chegamos na Itália e não foi fácil, não é fácil, né, você pisar no desconhecido. Está sendo a experiência mais sobrenatural que a gente teve na nossa vida, sem sombra de dúvidas, porque o dinheiro que a gente trouxe do Brasil uma hora acabou, né? E você alugar uma casa aqui já é um milagre, você conseguir um trabalho é um milagre, e a gente, graças a Deus, foi vencendo essas etapas. Nós vencemos várias etapas, assim, que eu posso dizer para vocês que foi Deus na nossa frente. Se não fosse Ele, não teria como. E quando a gente estava estabilizado de trabalho, né, tranquilo com tudo,
acabou que aconteceu essa pandemia, né? A gente ficou praticamente 80 dias guardados em casa, né? Só podia sair para fazer o mercado. Eu lembro que eu acompanhava as notícias, fui no mercado, já vi que nas janelas dos apartamentos tinha um Andrà tutto bene, né? Que vai ficar tudo bem, porque a coisa já estava bem feia. Eu lembro muito bem, dia 9 de março eu desci embaixo dessa porta aqui do nosso condomínio, tinha um aviso desse tamanho, grande assim, dizendo que a partir de agora, a partir daquele momento, as medidas seriam mais duras em relação à pandemia e que a gente ia ficar no lockdown. Foi muito assustador no começo, porque tinha até um papo de que a gente, até mercado fecharia e que o exército passaria distribuindo comida nas casas, né? E ali a coisa foi bem difícil. Era barulho de sirene, as mortes aumentando, o contágio aumentando. E o pior de tudo foi quando o pastor auxiliar da nossa igreja, que é muito amigo nosso, amigo de comer junto, ele foi acometido do coronavírus. E inclusive um da família dele acabou falecendo, né, de coronavírus. Esse meu amigo ficou 25 dias no hospital. Ficou mal, colocaram aquele casco na cabeça dele, respirando por equipamento. E ali, para nós, foi muito difícil, porque quando toca numa pessoa próxima, a gente sente a gravidade da coisa. Foram 25 dias e eu, como trabalho como produtor de conteúdo, a nossa igreja não tinha live, não tinha nada, eu comecei a produzir conteúdo, né? Comecei a fazer vídeo, comecei a colocar nas nossas redes sociais para, de alguma forma, alimentar o povo, fazer com que o povo saísse um pouco daquele medo, daquele desespero que estava acontecendo. E eu também fazia isso para mandar para esse meu amigo que estava no hospital, porque como ele ainda estava consciente, ele tinha acesso ao celular, então a gente trocava mensagem todo dia, e eu sempre fazia um conteúdo, né, ali, mandava nas nossas redes sociais, enviava o link para ele, né, como se fosse ali um soldado daqueles que mandam mísseis, assim, né? Uma estratégia mais ou menos dessa, assim. Passou o lockdown, as igrejas ainda não tinham voltado, né? E agora que a coisa está indo devagar e muita coisa mudou, né? Então, hoje a igreja aqui, ela voltou mais para essa questão da internet. Muitas igrejas nossas aqui, que nós somos da CCMI, né, Igreja Missionária Cristã Internacional, aprenderam a fazer live, aprenderam a se comunicar através das redes sociais, e isso foi muito importante e ainda acontece, né? Então acabou que essa é a realidade agora, né? Então aqui na Itália a gente sabe que muitas pessoas entraram em depressão, com síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. A coisa complicou muito emocionalmente, sabe? Então agora o tempo tá bom, a gente está no verão, as pessoas, né, saem de casa. Eu acredito que a questão mental agora que está um pouco se ajustando na cabeça das pessoas, porque foi muito difícil. Aqui o lockdown foi lockdown, a gente não podia sair de casa a não ser por necessidades extremas, nem para fazer esporte. Então foi muito difícil psicologicamente. Enfim, depois disso, acabou que esse amigo meu, que era pastor auxiliar, tomou uma decisão de começar um novo projeto aqui em Torino, uma segunda igreja, né? E a gente foi junto com ele. E eu posso dizer para vocês hoje que nós temos aqui a primeira igreja aqui da Itália que é praticamente online. Nós ainda não temos um lugar, porque ninguém está alugando nada agora por conta do coronavírus. Os hotéis não estão alugando salas de reuniões ainda. As nossas reuniões, com as poucas pessoas que ainda a gente tem, a gente faz nas montanhas, né? Como aqui Torino é rodeada pelas montanhas, a gente sempre vai no domingo de manhã, faz uma reunião ali. Inclusive agora a gente vai fazer um summer camp nas montanhas, com barraca, numa montanha bem perto aqui de casa. Então é assim que a igreja está se movendo, é assim que eu acredito que a igreja deve se mover a partir de agora. É claro que nada substitui a comunhão, o fato de a gente estar juntos e ir na igreja, mas eu acredito que esse novo tempo, a internet é uma grande ferramenta para estar alcançando pessoas. Não só para aquelas que pertencem a uma igreja, mas para alcançar novas pessoas, né?
porque esse é o nosso objetivo aqui, tá produzindo conteúdo, usando todas essas redes sociais para alcançar aquela pessoa que está às vezes no banco, ali olhando alguma coisa, que está no sofá de casa e por aí vai. Então eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com quem está assistindo esse vídeo e encorajo a vocês, né? Quem tem uma palavra, quem sente isso, realmente não é fácil, mas vale a pena. Eu sempre ouvi uma frase que dizia assim: experiências com Deus até onde é bom tê-las, né? Realmente, quando a gente vê, né, os heróis da fé, quando a gente vê os homens da Bíblia, né, Abraão, sai da tua terra, Deus nem falou para onde ele ia, só mandou ele sair, então, mas vale a pena, né? Foi uma escolha que a gente fez, Deus queimou isso no nosso coração, a gente decidiu deixar o nosso conforto, deixar os nossos interesses de comprar um carro melhor, de ter uma casa melhor e viver no desconhecido, né? Então, a cada dia aqui é um milagre e Deus tem sustentado.